Que maravilha, estamos aqui mais uma vez, com muita alegria, com muita satisfação, para falarmos um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero falar hoje de um Salmo de número 40, Salmos que alguns gostam e outros não. Por quê? Por causa dessa palavra aqui, a palavra é espera. O salmista diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouvi quando eu clamei. Esse é o grande problema nosso. Em um mundo hoje extremamente corrido, extremamente difícil. Você hoje, por exemplo, vai numa cidade grande, metrô, ônibus, Uber, táxi, enfim, né? As cidades menores hoje também não estão diferentes. E você falar para uma pessoa esperar, está na fila do mercado, aí a pessoa do caixa diz assim, o colaborador lá do caixa diz assim, olha, por favor, espere um pouquinho aí que eu vou ter que trocar o papel da máquina, deu um problema aqui, parece que é um caos. A gente já não consegue mais esperar. Isso aqui tem sido terrível, viu? Isso aqui tem sido terrível porque a ansiedade que tomou conta do coração das pessoas tem levado as pessoas realmente a grandes desesperos. E aí você está ali naquele dia, né? E de repente você fala, bom, eu vou meditar um pouquinho na palavra de Deus. E eu não sei como que você medita, mas eu vou por partes, eu escolho um texto, um assunto, mas tem aqueles que não, né? Tem aqueles que de repente falam, não, hoje Deus vai falar comigo. Não duvido, né? Não duvido. E aí ele abre e ele diz assim, esperei confiantemente. Não, isso aqui não é comigo. Esperar não é comigo. Eu quero dizer para você hoje que Deus ele tem 3 posicionamentos dentro dessa realidade de espera. Ele tem 3 posicionamentos que a gente vai precisar entender. Primeiro, você tem que entender uma coisa. As coisas de Deus, elas não são do nosso jeito, não são do meu jeito e muito menos do seu. As coisas são do jeito de Deus, da forma dele. As coisas acontecem no devido tempo de Deus. Por exemplo, nós somos um plano de Deus e Deus estabeleceu que nós vivêssemos nessa geração. Eu gostaria de ter vivido na geração de 1930, eu queria ter vivido na geração 1950, eu queria ter vivido no século passado, eu queria ter vivido na época da Reforma Protestante, Martinho Lutero. Nós queremos uma coisa, queremos uma coisa. Agora, Deus, ele tem tudo planejado e traçado a nosso respeito. E nós estamos nessa geração. Nós estamos exatamente aonde deveríamos estar. Agora, quando a gente lê esse texto, que eu esperei com paciência, a gente questiona muito Deus. A gente discute muito com Deus, a gente se revolta com Deus. Mas com Deus, eu quero dizer para você uma coisa que... Pastor, Deus tem o sim? Tem. Pode ser que seja no momento. É o caso de Elias, lá no Monte Carmelo, quando ele desafia lá os profetas de Baal. E ele diz assim, olha, nós vamos fazer aqui hoje um desafio, né? E o Deus que responder com fogo do alto, esse é o Deus de Israel. E Elias desafiou lá os profetas de Jezabel, e realmente aquele dia Elias orou, e Deus enviou fogo, e o fogo consumiu o altar, e Deus foi no momento, foi exato, no mesmo instante. Tem o sim de Deus. Nós também temos o não de Deus. Pastor, tem o não de Deus? Tem o não de Deus. Davi, certa feita, estava com um de seus filhos enfermos e ele passou vários dias sem comer, sem beber, sem tomar banho, pedindo que Deus salvasse o seu filho. Mas Deus disse não. E o filho de Davi veio a óbito. Um momento importante da vida de Davi que Deus disse não. Então Deus ele pode falar o sim, ele pode falar o não, ou ele pode falar o quê? Exatamente o que ele diz aqui no Salmo 40. Espera. Mas eu não tenho paciência. Então, se você não tem paciência, eu quero dizer que Deus vai continuar dizendo para você, espera.
Eu até comentei na igreja esses dias, lá no sermão, eu disse, eu tenho algo que eu tenho buscado de Deus já faz em torno de uns 10 a 11 anos, mais ou menos, que eu tenho orado, que eu tenho buscado de Deus, e até agora eu estou onde? Eu estou no espera. Não veio nenhum sim e nenhum não, eu estou no espera. E eu creio que Deus vai fazer, né? Mas tem o tempo dele. Porque eu quero dizer para você que as coisas na nossa vida, elas só acontecem no tempo de Deus. Não queira queimar etapas da sua história, não queira queimar etapas da sua caminhada, não fique questionando, né? Não fique discutindo, não fique duvidando, não fica brigando com Deus, não fica gastando energia com essa questão que você... Por quê? Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. O profeta Isaías diz que Deus ele tem a água dos mares na concha da sua mão. Dá para você entender a soberania de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus chama as estrelas uma a uma conforme o seu nome. Imagina, Deus chamar as estrelas uma a uma pelo seu nome. Então, se nós amamos e servimos a esse Deus tão grande, por que tamanho desespero? Por que tamanha inquietação nos corações? Por que tamanha discussão, crítica com Deus em relação a isso? Queridos, entenda algo. Nessa vida, nós podemos ter o sim de Deus, podemos ter o não de Deus e podemos ter também o espera. Eu não sei qual é o momento da sua vida, mas independente do que esteja acontecendo, continue crendo. O salmista diz, eu esperei com paciência. Eu não esperei com ansiedade. Eu não esperei com não. Eu esperei com paciência. E Ele me ouviu. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Um beijo no coração. Nós somos aqui da Igreja Batista Filadélfia, da cidade de Barra Bonita, estado de São Paulo. Temos culto quinta-feira às 20 horas, sábado às 20 horas e domingo 2 cultos, 9h30 da manhã e às 19 horas. Um beijo no coração, shalom, que Deus continue te abençoando grandemente. Fique com Deus.